Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não é vida, nem a morte, nem a altura ou abismo poderá nos separar de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não é vida, nem a morte, nem a altura ou abismo poderá nos separar de Deus. Seu poder, sua glória, sua mão nos manterá. Angústia nenhuma irá nos derrotar, Senhor, mais que vencedor. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não é vida, nem a morte, nem a altura ou abismo poderá nos separar de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não é vida, nem a morte, nem a altura ou abismo poderá nos separar de Deus. Seu poder, sua glória, sua mão nos manterá. Angústia nenhuma irá nos derrotar, Senhor, mais que vencedor. Quem nos deu Cristo Jesus para interceder na cruz. Quem morreu e vivo está para sempre reina, meu Senhor. Seu poder, sua glória, sua mão nos manterá. Angústia nenhuma irá nos derrotar, Senhor, mais que vencedor. Bom dia a todos e bem-vindo ao nosso culto nesse dia 8 de novembro de 2020. Bem-vindo para vocês que estão aqui conosco e bem-vindo para vocês que estão em casa assistindo online. Se você está procurando um lugar seguro para louvar a Deus, pode vir. Nós estamos seguindo todos os protocolos. Você vai ver todo mundo está de máscara, nós estamos usando álcool gel, respeitando o distanciamento social e tudo. Então, podem vir. Você vai ver no seu assento que vocês estão aqui, 3 itens. Um diz, dê um abraço com palavras. Você pode escrever uma mensagem para alguém que você está vendo, que você gostaria de abraçar de verdade. Então, estamos abraçando com palavras agora. Um outro diz, deixe essa comunidade orar por você. Você pode deixar o seu pedido de oração. E tem um envelope para a oferta. Você pode colocar o seu dinheiro, ou tem os dados bancários, se você preferir fazer online. E para quem está presencial, nós temos possibilidade de usar cartão também.
Para vocês que estão em casa, vocês podem acessar na descrição do vídeo os dados bancários também. Você está precisando de uma conversa mais profunda, mais espiritual? Nós temos várias oportunidades durante a semana para você poder fazer isso, receber encorajamento e também oferecer encorajamento para os outros. Na segunda-feira, o grupo Asmina está se reunindo na casa da Ellie e Mark. E elas estão estudando a palavra de Deus e compartilham a vida e caminham juntas, né? Então, se você tiver interesse, a casa da Ellie, às 19 horas. Na terça-feira, o grupo Roda Viva se reúne pelo Zoom, às 19h30. Adolescentes estão convidados a participar de um papo real e um espaço seguro para ouvir e compartilhar. Esse grupo Roda Viva é pelo Zoom. Na quarta-feira, às 20 horas, também pelo Zoom, nós temos o grupo Koinonia, liderado por Cária e João Silei. E isso acontece às 20 horas também. E na quinta-feira, às 19h45, temos o Oasis via Zoom, liderado por Antenor e eu, e todos estão convidados também. E nas sextas-feiras, às 7h30 da manhã, o grupo de homens está se reunindo na capela para tomar um café, ter um devocional, orarem juntos e compartilharem da vida. E não tem melhor maneira de começar seu dia, sua sexta-feira, compartilhando com outros amigos, né? Antes de irem trabalhar. Como podem ver, todos esses grupos têm como objetivo estudar a palavra, compartilhar a vida e encorajar uns aos outros. Então, participem. E nós temos um aviso especial para a ala feminina. Esse ano todo, nós não temos tido nenhum encontro feminino, mas, enfim, no dia 28 de novembro, neste mês, nós vamos ter um encontro às 16 horas no sítio da série, do Crescimento Limpo. Então, já coloque na sua agenda, já planeje estar juntas. Nós vamos estar respeitando os protocolos, como todas as reuniões presenciais, mas contamos com vocês. O ato de louvor que eu mais gosto é cantar. Agora nós vamos cantar, e o seguinte versículo é bem relevante para mim, porque quando estou triste, eu levanto a minha voz em louvor ao nosso Deus e Salvador, e eu fico edificada com isso, né? Salmos 42, 11. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos ficar em pé e cantar? Existe além dos céus, tão alto para conquistar. Cheguei tão longe e não caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus ao
só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus a prostrar-me a ti. Pés eu de novo estou, tudo que estou quebrantado eu me rendo, com teu amor me envolverás, irei dançar em tuas asas para sempre, aos teus pés eu de novo estou, tudo que estou quebrantado eu me rendo, com teu amor me envolverás, irei dançar em tuas asas para sempre, meu coração batendo está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu a prostrar-me a ti. Bom dia igreja, bom dia amigos presentes. Dou graças a Deus pela vida de cada um e a coragem também. E também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando agora online, ao vivo, e que esse momento seja um momento edificante para cada um de nós. Bom vê-los aqui. Amo demais vocês, amo demais essa igreja, é sempre uma alegria no primeiro dia da semana a gente ter esse momento para nos reunirmos e compartilharmos, né, aquilo que é essencial para a nossa vida, aquilo que nos carrega nos momentos difíceis, também nos momentos bons, que é a nossa fé. Eu comecei a semana passada uma série sobre como aumentar a nossa fé. Eu acho que essa questão de fé é muito importante, porque a Bíblia fala que a nossa fé é importante. Então, se você tem uma Bíblia, ou se você tem o seu telefone, o seu Android, talvez você queira se preparar para nos acompanhar na leitura de hoje. Como aumentar a nossa fé? A fé é muito importante, porque a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela não é, eu já disse isso no domingo passado, só para fazer uma breve revisão, ela não é um pacote que cai em cima de nós. Essa fé salvadora é algo que nós temos que desenvolver dentro do nosso coração, da nossa alma. Lá no livro de Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, o mais que eu ouço sobre a história do amor de Deus que está aqui neste livro, o mais que eu ouço sobre esse evangelho, né, que foi anunciado desde o primeiro século, então eu vou crescendo na minha fé, eu vou descobrindo o que esse Deus significa para mim. O problema de muitas pessoas não é que elas não amam a Deus. O problema de muitas pessoas é que elas não entendem, não conhecem, não se aperceberam ainda sobre a grandeza do amor de Deus por elas, tá certo? Então esse evangelho nos ajuda a entendermos essa grandeza do amor e da bondade de Deus. Uma outra coisa que eu falei já, sem fé, a Bíblia diz, é impossível você agradar a Deus, porque Deus quer um relacionamento de confiança conosco, assim como um pai quer um relacionamento de confiança com os seus filhos, que os seus filhos acreditem naquilo que ele fala, nos seus conselhos, nas suas ordens, no seu exemplo, inclusive. E uma outra coisa também, sem fé, é impossível você lidar com
as demandas e os desafios que nós temos na vida. Todos nós temos que encarar percalços, dias escuros, todos nós temos que lidar com perdas, muitos de nós lidamos com depressão, e não basta sermos apenas pessoas boas. Sem fé, você não vai conseguir sair de uma depressão, você não vai conseguir assimilar as perdas, né, e os golpes duros que às vezes a vida nos dá. Então a fé é extremamente importante. Ali no livro de Marcos 5,36, Jesus fala para aquele homem Jairo, que as pessoas tinham dito para ele, pode desistir, a sua filha está morta. Ele disse, não, creia, não tenha medo, a fé nos carrega com coragem diante dos nossos problemas. Então, como aumentar nossa fé? Falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Para aumentar nossa fé, nós temos que exercitá-la. Assim como eu preciso exercitar o meu músculo, não adianta eu sentar na frente da TV e colocar lá um programa de como exercitar os seus músculos, malhação, né? Uma academia de ginástica na minha frente e com um saquinho de Elma Chips nas mãos. Eu tenho que, na realidade, sair, colocar meu tênis, colocar meus shorts, a minha camiseta, ir para um lugar, ou ir para a rua, correr para um campo, e aí exercitar o meu músculo, assim como eu tenho que exercitar também a minha mente. A fé precisa ser exercitada. Ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, veja lá o que diz, Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que, veja lá, ele diz, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Uma vez que você exercita a sua fé, você fica forte e preparado, sem aquele pensamento de derrotismo, tá certo? Sem aquele pensamento de desistência, porque você vai amadurecendo, você vai crescendo e se fortalecendo na sua fé. Semana passada eu falei sobre o primeiro teste. Nosso primeiro teste para aumentarmos a nossa fé, para exercitarmos a nossa fé, é quando nós lidamos com relacionamentos complicados. E é o teste do perdão. Será que eu sei perdoar aquele que me ofende, aquele que tem uma dívida contra mim? Hoje eu gostaria de falar sobre um segundo teste que nos ajuda a exercitarmos, a aumentarmos a nossa fé. E é o teste do meu cristianismo. Eu olhei as Escrituras durante toda essa semana e eu decidi usar a carta de 1 Pedro. Então, se você tem uma Bíblia, nós vamos olhar ali a carta de 1 Pedro, a carta escrita aos cristãos do primeiro século, durante anos muito difíceis na vida dos cristãos. Nero, quando Pedro escreveu essa primeira carta, Nero era um imperador. E nós sabemos que Nero foi cruel, ele foi paranoico, ele rasgou o ventre da sua própria mãe para ver de onde ele tinha saído, e por isso que nós temos hoje o que nós conhecemos como a cesárea, uma cesariana. Ele colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Cristãos eram perseguidos. Seria, vamos dizer, o equivalente hoje você sendo um cristão, e as pessoas te dizendo, não, nessa loja você não tem crédito. Não, aqui nós não aceitamos o seu cartão de crédito. Nessa escola os seus filhos não podem estudar. Então, assim, seria esse tipo de perseguição. Você fez muito bem na sua entrevista para esse emprego, mas infelizmente você é cristão, aqui você não tem uma vaga. Era uma perseguição intensa, até o ponto que Nero usava seres humanos, cristãos, inclusive como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. Esses cristãos que recebem essa carta de Pedro, eles estão vivendo basicamente na região da Turquia, o que nós conhecemos hoje como Turquia, e ao norte também do Mar Negro. Mas eles estão começando a sentir, porque cristãos estão começando a virar comida para os leões nas arenas. Eram dias muito complicados para os cristãos e o cristianismo deles estava sendo posto à prova. E aí? O que é que vai acontecer? Ou você lança a mão da sua fé e diz, desisto, estou fora, não quero pagar esse preço, ou você passa pelas provações, e o livro de Tiago fala muito sobre isso. Eles estão passando por intensas provações, eles estão sendo
quase consumidos pelo fogo ardente, ele diz, essa é a linguagem, mas ele fala, a sua fé é muito importante, a sua fé é preciosa, ela vale mais inclusive do que o ouro depurado, e você vai ver, você vai brilhar, quando você passar pelo fogo, Deus vai conseguir enxergar a si mesmo em você, e obviamente você vai estar dando um grande exemplo, um grande testemunho sobre como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom empregado, como ser um bom patrão. E Pedro fala tudo isso. Se você tem interesse em conhecer, obviamente, eu não vou fazer jus a este livro nessa manhã, mas eu gostaria de pelo menos deixar algumas ideias sobre um cristianismo que está sendo posto à prova. E muitos de nós, às vezes, temos que passar pelo fogo por causa da nossa fé, por causa do nosso cristianismo. E essa carta de Pedro, ela me faz levantar algumas perguntas sobre mim mesmo, sobre o meu cristianismo. Ela me ajuda a me questionar sobre, inclusive, a minha fé. E a primeira questão que me vem à mente olhando este livro é essa questão: qual é o meu estilo de vida? Qual é o meu estilo de vida? Ele diz ali, inclusive, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, e ele repete essa temática várias vezes nessa carta. Ele diz: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E ele repete essa ideia vezes após vezes nessa carta. Ele diz: olha, sabe aquele estilo de vida que você tinha no passado? Ele diz: aquilo não condiz com a sua fé cristã hoje. Abra mão daquilo. Acho que tem muita gente que se diz que é cristã, mas na hora de viver, na hora de proceder, essa pessoa não passa no teste. É interessante quando você está assistindo um jogo de futebol e você vê lá o jogador, assim que ele entra no campo, ele se benze, ele faz o sinal da cruz, nada de errado com isso. Ele faz um gol, ele levanta as mãos assim, como se ele estivesse dizendo: é para você, Deus, ou foi você que me ajudou nisso. Eu acho isso interessante, se não, no mínimo, curioso. Mas todos esses gestos, toda essa fala, essa retórica de cristianismo, se você não tiver vida, isso não vale absolutamente nada. Você não vai conseguir impressionar Deus, tá certo? O que impressiona Deus é a nossa fé, traduzida numa vida diferente, numa vida transformada. Então, o que Pedro está me ensinando aqui é o seguinte: seja diferente, diferente daquilo que você era. Hoje eu sou diferente do que eu era ontem, diferente ontem do que eu era o dia anterior àquele, anteontem, e nós temos que viver em direção a Cristo, sendo diferente. Veja só, diferente não significa ser esquisito, tá bom? Tem pessoas que são esquisitas e que acham que se dão 3 pulinhos e dizem algumas fórmulas, né, assim, bíblicas, que elas estão bem com Deus. Não é isso. Não é julgar as pessoas e se achar melhor do que outras pessoas. A palavra diferente, que é uma palavra que você encontra na Bíblia, inclusive, é a palavra santo, separado, diferente. Eu já não vivo mais aquele estilo de vida. As pessoas olham para mim e não me reconhecem mais. E eu faço isso porque eu digo que sou cristão. E o significado de cristão significa alguém que anda ao lado de Cristo. Eu estou olhando para Ele, observando-o, para viver, para fazer o que Ele faz. Eu não faço aquilo que o pastor me diz que eu tenho que fazer, ou o que o Papa agora decretou. Não, agora é válido isso aqui que nós temos que obedecer. Eu faço por causa de Cristo. Se eu sou um cristão, se o meu cristianismo está sendo à prova, é porque eu estou vivendo como Cristo. Tá certo? É isso que Pedro me ajuda a entender. Então, seja diferente. Adapte-se a Cristo, a palavra de Cristo. A Bíblia, a palavra dele, não tem que se adaptar a mim. Eu é que tenho que me adaptar a Jesus. Mas uma outra pergunta que Pedro
me ajuda a fazer. E a pergunta é essa: qual é a minha alimentação? Eu estou me alimentando do quê? Pedro fala sobre isso. No capítulo 2 ele diz: abandone toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, com todo tipo de coisas ruins. Ele diz: e como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual para o crescimento de vocês. Ele diz: para a sua salvação. Do que eu estou me alimentando? Uma coisa que eu vou dizer para você, talvez seja chocante, mas se você não tem fome, esse leite espiritual aqui é a palavra que dura para sempre. Ele fala sobre isso no finalzinho do capítulo 1, versículo 25. O evangelho que foi anunciado a vocês, ele está dizendo. Se você não tem fome desse evangelho, se você não tem fome dessa palavra, é porque provavelmente você está muito cheio de si mesmo. E tem muita gente que está cheia e que está morrendo. Eu já li um pouquinho sobre a grande fome chinesa, ali nos anos de 1958 a 1962. 58 eu gravei porque foi o ano do meu nascimento, de 58 a 62, aproximadamente 4 anos. Historiadores dizem que provavelmente 55 milhões de chineses morreram de fome. Então hoje a gente pergunta, por que eles comem essas comidas tão miseráveis? Comer morcego, comer gafanhoto, comer escorpião, comer cobra, comer rato, comer cachorro em algumas regiões ali na China. Quando você está acostumado, as suas gerações antes de você, acostumadas a passar fome, e ali não foi somente nesse período, em outros períodos também você vai ver, as pessoas estão prontas para comer qualquer coisa. Durante aqueles 4, 5 anos de fome, a grande fome chinesa, de 58 a 62, a história diz que em alguns lugares, em algumas regiões da China, eles comiam terra. Eles iam ali, as famílias não tinham absolutamente nada do que comer, eles iam ali, eles juntavam aquela terra, eles molhavam aquela terra, eles colocavam aquilo numa frigideira, faziam assim como se fosse um pão de terra, e eles comiam aquilo. Eles estavam cheios, a barriga estava cheia, mas não havia nenhum nutriente para alimentá-los, e eles estavam morrendo com a barriga cheia. E quando eu olho ao redor da nossa cultura, do nosso mundo, do nosso país, inclusive, eu vejo um monte de pessoas com a barriga cheia, mas que estão morrendo espiritualmente, porque se enchem somente com bagulhos, ao invés de com a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então aqui eu tenho que às vezes me perguntar, eu estou me enchendo do quê? Eu tenho fome do quê? O que é que está sempre na minha mente? Do que eu me alimento no meu dia a dia? E obviamente aqui Pedro está dizendo para nós, alimente-se da palavra de Cristo. Os médicos dizem que quando você perde o apetite, se você já teve esse problema, eu não me lembro de ter tido esse problema até hoje, ele vai dizer para você, você está com algum problema, tem algum mal em você, alguma doença, vamos pesquisar o que é. Quando você não tem fome pela palavra de Cristo, pare e pergunte, o que é que tem de errado comigo espiritualmente? Se eu não estou interessado em alimentar a minha alma, o meu espírito, tá certo? Agora, Pedro, ele me faz também fazer uma outra pergunta, testando, provando o meu cristianismo. E é essa pergunta, onde é que está a minha estabilidade? Aqui no capítulo 2 mesmo, versículo 4 em diante, ele diz o seguinte, cheguem-se a ele, Jesus, ele fala. Esse Jesus que é pedra viva, e vocês também são pedras vivas, são edificados, nós somos um edifício espiritual. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo, hoje eu vou à igreja, significando o quê? Esse prédio aqui, de 4, 5 ou 6, seja lá o número de paredes que nós tivemos aqui. Pessoas acham que ir à igreja é ir a um prédio. Esse prédio é morto, é inanimado, esse prédio não tem vida. O que tem vida somos nós que somos os tijolos, as pedras espirituais. Se vocês não estivessem aqui hoje,
Isso aqui não seria uma igreja, seria um prédio qualquer. Poderia ser uma escola, um bar, poderia ser uma boate, poderia ser qualquer outra coisa, uma oficina mecânica. Nós somos a igreja, nós somos pedras vivas, nós somos essa construção espiritual, tá certo? E Cristo também é pedra viva entre nós. De fato, ele diz aqui, é aquilo que nos traz a sustentação e a estabilidade, porque diz no contexto que ele é a nossa pedra angular que foi posta em Sião, ou seja, em Jerusalém, uma pedra preciosa para aqueles que creem nele, mas por outro lado uma pedra de tropeço para aqueles que não creem nele, ele diz. Se você conhece um pouquinho, eu não conheço muito, nós temos arquitetos entre nós, mas se você conhece um pouco da construção romana, eles descobriram, ou trabalharam muito naquela construção tipo arco. E uma coisa que eu descobri, até viajar para aquela parte do mundo, eu achava que a pedra angular era uma pedra que ia no chão. Na realidade, a pedra angular é aquela pedra principal que vai aqui no arco, aquela primeira pedra que traz a sustentação para toda a estrutura, que traz a estabilidade, não é mesmo? Tem engenheiro aqui chacoalhando a cabeça. Que traz a estabilidade para as paredes, tá certo? Para todo o templo, para o prédio que for, para o arco do triunfo, ou seja lá qual arco for. Essa é a pedra principal, aquela pedra que sustenta, aquela pedra que faz tudo se encaixar naquela construção, talvez de uma ponte ou coisa parecida. Jesus é essa pedra, nesse edifício espiritual, e nós somos pedras vivas nesse edifício. Jesus é essa pedra que nos traz a sustentação, a estabilidade para a nossa vida. Onde é que você coloca a sua estabilidade? Na sua carreira profissional? No dinheiro que você tem acumulado? Nos seus investimentos de fundos? Onde é que você tem a sua estabilidade? Nos seus negócios? Eu acho que essa pandemia ensinou muita gente. E uma pergunta que muita gente tem feito, provavelmente, até inconscientemente. Onde é que está a minha estabilidade? Onde é que estava a minha estabilidade? Pedro, ele nos ensina aqui que a nossa estabilidade está em Jesus. E por isso que ele diz o seguinte, olha o conselho para nós: fortaleça o seu relacionamento com Jesus. Cheguem-se a Ele, é o que ele diz, capítulo 2, versículo 4. Tenha um relacionamento profundo com Ele. Ele não está lá de cima, olhando para nós, com um olhar de julgamento, dizendo, eu espero que a casa caia. Ao contrário, ele diz, inclusive no final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27, quando você ouve as minhas palavras e crê naquilo que eu falei, e você coloca essas palavras em prática, você vai construir a sua casa sobre a rocha. Vão bater os ventos, a chuva vai cair, vai dar tempestade, vai ter inundação, mas sabe de uma coisa? A sua casa, essa construção, ou seja, uma metáfora para a sua vida, ela não desabará, ela não irá à ruína. Quando você ouve aquilo que eu digo, quando você tem um relacionamento com Ele, você está próximo dEle o suficiente para ouvi-lo e praticar, e crer e praticar naquilo. Ele está dizendo, a sua casa não vai cair, esta construção é estável, é segura, tá certo? Jesus Cristo é essa rocha, e Ele está dizendo, para nós a lição, fortaleça o seu relacionamento com Ele, cheguem-se a Ele, Ele jamais vai dar as costas para você. Ele ama você, Ele me ama, Ele ama cada um de nós. Você não gosta de passar tempo com pessoas que te amam e que não estão te criticando ou por trás das suas costas falando de você, observações, críticas e assim por diante? Não é bom passar tempo com pessoas que nos amam? Jesus Cristo é essa pessoa. E Ele está dizendo aqui para nós, cheguem-se a Ele, fortaleçam o seu relacionamento com esse Jesus. Mas uma quarta pergunta que eu questionei, que eu questiono quando eu olho para este livro, falando sobre o meu cristianismo, é essa aqui, ó. O quanto eu controlo a minha língua, um problema de muitos de nós, não é mesmo? Não precisa dizer amém, não, mas um problema de muitos de nós, problema com a nossa língua. Veja o que ele diz, aquele que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite falar palavras enganosas. Ele já tinha dito aqui no contexto, amem uns aos outros intensamente.
Lancem bênçãos sobre outros. Você pode olhar nos versículos anteriores. Lancem bênçãos, ao invés de ofensa, lancem bênçãos sobre outros. E quando alguém fala mal de você, não pague o mal com o mal, ele diz. Não use a sua língua para simplesmente retaliar, para dar o troco de forma venenosa com as pessoas. Aí depois ele tem esse conselho para nós. Você ama a sua vida? Você quer viver uma vida feliz? Um grande segredo é o quanto eu consigo controlar a minha língua. Quanto eu consigo deixar de ferir as pessoas? Porque quando você não controla a sua língua, você se torna escravo daquilo que você fala, das suas palavras, você acaba estragando relacionamentos, você fere pessoas, você machuca as pessoas, você destrói. Muitas vezes, pessoas têm destruído seus casamentos, seus negócios, se achando, eu sou uma pessoa franca e honesta. Na realidade, era uma pessoa fraca, ela não tem o controle de um órgão deste tamanhozinho no corpo, que acaba controlando. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas Tiago 3, versículo 2, aquele que não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, ou um varão perfeito. A palavra perfeito ali não significa irrepreensível, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Ele está dizendo, é uma pessoa madura. A palavra perfeito, muitas vezes, na Bíblia, tem esse significado de maduro. A maturidade, veja só, a tua língua revela quem você é, inclusive o seu nível de maturidade. E ele está dizendo aqui, veja lá, pense antes de falar. Tiago 1,19 diz, seja tardio no falar, tardio no irar. Está certo? Porque a justiça, a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus. Não é porque você ficou irado e você falou um monte, e você, tinha um argumento incrível para convencer as pessoas, que significa que Deus esteja te aplaudindo, que Deus esteja te aprovando lá de cima. Ele diz, não, pare, pense antes de falar. Você quer ser uma pessoa feliz? Refreie a sua língua, significa, coloque ela no pausa. Pare, aperte no botão stop, aperte no botão pare, tá certo? Para você ter dias felizes e poder se relacionar bem com as pessoas e provar o seu cristianismo verdadeiro. Mas outra coisa, finalizar, ele me faz fazer uma outra pergunta: qual é o tamanho do meu ego? Lá no capítulo 5, ele está falando para os presbíteros, ele diz para os presbíteros, capítulo 5, versículo 1, presbíteros, façam o seu trabalho de forma justa. Vocês não são dominadores. Não tem ninguém na igreja que tenha o direito de dominar e dar ordens e estabelecer regras na igreja. Presbíteros, vocês não são dominadores. Faça isso espontaneamente, não por obrigação, não faça isso por ganância, faça isso por amor. E você vai ver a alegria que você vai receber, a glória que vai ser quando Jesus Cristo voltar ao Supremo Pastor. Aí depois ele diz o seguinte, versículo 5, peço igualmente aos jovens, sejam sujeitos ou submissos aos que são mais velhos. Aí depois ele diz no versículo 5, que eu acho uma tirada perfeita, ele diz que todos se revistam de o quê? Humildade. Que todos sejam humildes. E veja como é que ele conclui esse pensamento aqui. Deus, versículo 6, resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Se você é uma pessoa orgulhosa, se o seu ego é deste tamanho, que não cabe dentro de você, inclusive, sabe de uma coisa? Você está em constante colisão, rota de colisão com Deus. Porque Deus vai resistir você. Ele vai parar na sua frente, ele vai dizer, eu quero ver. Quero ver isso acontecer. Deus vai te resistir. Tá certo? Ele diz, então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus, é o poder de Deus na nossa vida, nos transformando a cada dia, para sermos mais como Ele é. Para obedecermos e nos curvarmos diante dEle. Portanto, diz aqui, versículo 8, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. É Ele quem nos levanta, não é você. E ele diz mais aqui, versículo 7, lancem sobre Ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vós, Ele cuida de vocês.
E para mim isso aqui é um ponto assim, muito elucidativo, porque eu entendo que quando eu não lanço a minha ansiedade sobre Deus, eu estou sendo arrogante. Isso me leva a mais ansiedade. Porque eu acho que eu tenho que dar conta, eu sou homem o suficiente para resolver essa questão. E tem algumas coisas na sua vida que você não vai conseguir dar conta sozinho. Você vai ter que lançar nas mãos de Deus. E Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso o suficiente para cuidar de você. E isso sabe o que exige? Principalmente para o homem. Agora eu vou falar para essa classe. Exige humildade. Nós gostamos de ser autossuficientes, eu me fiz por mim mesmo e assim por diante. E aqui ele está dizendo, lance na mão de Deus. Então, qual é a lição aqui? A lição é, faça uma entrega a Deus. Deus, estou aqui, eu me submeto. Eu não consigo sozinho, eu não vou dar conta. Você é o grande, você é o maior. Todo o poder, soberania está nas suas mãos, inclusive. Essa semana, eu estava lendo sobre esse negócio de ego e eu vi um pequeno teste, um quiz sobre ego. Eu achei curioso, pelo menos. Veja só, as perguntas que tinham nesse teste sobre o tamanho do seu ego. Qual é o tamanho do meu ego? Veja as perguntas. Qual é o pronome que você mais usa durante o dia? Meu, nosso, minha, para mim, ou eu, tu, nós. Qual é o pronome? Nas suas conversas, preste atenção. Outra pergunta que tinha nesse teste aqui, sobre o tamanho do meu ego. Como é que você se sente ao ouvir sobre o sucesso de uma outra pessoa? Indiferente, invejoso, irado ou feliz? Como é que você se sente ao ouvir sobre o sucesso de uma outra pessoa? Quantas fotos ou quantos posts sobre você coloca nas mídias sociais durante uma semana? Outra pergunta, você gostaria de ser conhecido? São perguntas às vezes capciosas, não são não? Você é uma pessoa, uma outra pergunta, você é uma pessoa dramática? Se emociona com frequência, chora com facilidade? Conhece pessoas assim? Que se emocionam e choram, sabe assim, com facilidade? Uma pergunta, uma outra pergunta aqui. Tinham outras, mas eu só resumi em 6. Numa conversa qualquer, com um amigo ou com um estranho, o quanto do assunto é sobre você? Ou algo que você fez, algo que você falou, algo que você escreveu, um lugar para onde você foi, um lugar que você viu, que você conhece, algo que você gosta. Qual o tamanho do meu ego? Existe uma grande diferença, veja só, entre uma boa autoestima e o egocentrismo. Humildade aqui não significa eu não pensar sobre mim, ou eu me colocar para baixo. Humildade não significa ter uma má autoestima por causa do meu tanque emocional que parece estar vazio. Humildade é simplesmente reconhecer o seu valor, o valor do outro e entender que sem a soberania de Deus, sem o poder de Deus na minha vida, eu não vou ter graça o suficiente para lidar com os testes quando eles vêm de forma intensa na minha vida. Para concluir, um versículo no último capítulo de Pedro, ele diz o seguinte: e o Deus de toda glória, de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja a glória para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Depois de sofrer um pouco, depois de você passar pelo teste, o teste do seu cristianismo, então veja aí a recompensa. Esse Deus não vai te deixar na mão. Com qual dessas perguntas você está lidando hoje na sua vida? Com qual delas você tem mais problema? Qual é o meu estilo de vida? Qual é a minha alimentação? Estou comendo, ingerindo bagulhos? Onde é que está a minha estabilidade hoje? O quanto eu controlo a minha língua? Qual é o tamanho do meu ego? Eu vi uma gravura essa semana de um rapaz olhando para o espelho assim, tipo assim. E lá ele via no espelho a figura dele com uma coroa de um rei. Tira essa coroa. Não se engane não. O rei é só um.
aquele que está pronto com a graça dele para te fortalecer, fortificar e te firmar depois de passarmos pelas provações pelas quais nós passamos no nosso dia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, fechados se abram, o teu reino venha mover, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Bom dia a todos, bom dia aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Eu gostaria de que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus,
capítulo 28. No finalzinho do versículo 20, Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando me foi passado, o Antenor mandou uma mensagem para mim, me convidando para servir a ceia, de imediato me veio essa passagem. E eu lembrei, naquele momento, também, de imediato, de um acontecimento que eu vou relatar para vocês. Eu e minha família estávamos indo para o Guarujá, no sábado passado. Eu, Maria, 2 irmãs e uma sobrinha. Aí, como sempre a gente faz, normalmente, a hora que chega ali no Rancho da Pamonha, Castelo da Pamonha, é o nome lá. A gente entra lá para tomar um cafezinho, tomar um suco de milho, que é muito gostoso. Eu até fico... A minha voz some quando eu me emociono um pouco. Nós fomos lá, tomamos... Então, a gente chegou lá e tomamos suco de milho. Aí a gente estava muito chovendo. Não sei se vocês lembram, na semana passada, aqueles dias, né, que chovia muito. E a gente acabou de tomar o suco de milho e descemos, fomos para o carro. Aí chegou lá, não sei porquê, eu olhei para o chão. Olhei para o chão e eu vi uma coisa brilhante no chão, assim, eu falei assim, mas debaixo de chuva, né? Aí eu falei, o que é isso? Aí era uma correntinha minha. Aí eu falei assim, nossa, gozaram essa corrente, né? Peguei assim, falei assim, Aí demorou um pouco para eu pensar. Aí eu falei, nossa, cadê meu pingente? Aí meu pingente não estava ali, né? E não é barato. Aí eu falei, gente... Aí toda vez que acontece uma coisa assim, eu penso que é uma prova de Deus, sabe? Toda vez. Aí eu pensei, nossa, isso aí é uma prova de Deus, né? Aí nós falamos um para o outro assim, não vamos ficar triste não, porque a gente está indo todo mundo se divertir na praia, e afinal de contas, se perdia uma coisa tão cara, mas não é uma vida. Nós falamos, né? Ele falou para mim e eu falei para ele, tudo bem, vai. Não é uma vida também que estamos perdendo. Continua. Bom, ali ficamos procurando esse pingente por uns 5, 10 minutos. Depois que sai dali tem uma subida e logo em seguida tem uma descida. Então, esses 5 minutos foi o suficiente. E ainda um caminhão, né, daqui para lá também, e ele perdeu o controle, esse caminhão. E de lá para cá, é um carro, né, então o caminhão entrou no canteiro e bateu mais com tudo no carro. Mas isso aí deu o quê? Tipo uns 5 minutos, sabe? Acho que uns 5 quilômetros, assim. E a gente falou, nossa, foi só o tempo que eu e ele ficamos procurando o pingente no chão. Entendeu? E aí foi horrível o acidente. E ele, com certeza, ele ia ultrapassar naquele trecho lá, porque acabou de sair e tal, né? Ele ia ultrapassar o caminhão, com certeza. E só que não precisou. Aí, na horinha, ele falou, realmente,
valeu nossa vida. Então, um pingente que vale alguns milhões, que é a nossa vida. Eu senti Deus ali. Ele super percebeu isso na hora. Ele falou, quanto valeu a nossa vida? Para Cristo, né? Foi só para a gente se preparar mesmo e para ele falar sobre isso aqui hoje. Quanto vale a nossa vida? Desculpa. Pode ir agora? Pode. E o tenor hoje, na mensagem, é quanto vale a nossa fé? E onde nós estamos colocando a nossa fé? E como nós devemos cultivar essa fé? Observando Deus agindo. Porque, conforme essa passagem que eu vi, Deus está conosco todo momento. E Ele está conosco agora, nessa ceia. Porque Jesus também disse isso. No versículo 29 de Mateus 26, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus está aqui com nós. Ele está também na sua casa, as pessoas que não estão aqui nesse local mas ele está com aquelas pessoas que estão ouvindo esse depoimento verdadeiro. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu Filho Jesus. Obrigado pelo que o Senhor tem nos abençoado e nos protegido a cada momento. Obrigado por esse pão que vamos servir agora, representando o corpo do seu Filho Jesus, ali pregado na cruz por nós, Pai, e pelo sangue que Ele derramou naquele momento, Pai. Muito obrigado por Ele ter oferecido a sua vida para a nossa salvação. E é em nome dEle que nós oramos e pedimos sua bênção e sua proteção. Amém, Senhor. A Maria queria que o pingente está aqui. Achamos no meio da roupa suja. No meio das roupas sujas, do cesto de roupa suja, nós encontramos o pingente, daí uns 3 dias. Deus é sempre bom.
ponte, refrão. Resiste a obedecer e eu tento me impor. Balança minhas mãos e eu temo compor. Seja minha canção. Estrofe, ponte, refrão. Tudo que perdi, seja o que está por vir. Alô, alô? Alô? Alô, alô? Som. Melhor aqui. Bom dia, família. Esse é o momento da oferta. E teve uma citação, um livro que eu li algumas semanas atrás, que eu acho que identifica bastante o que aconteceu conosco recentemente. O autor, ele diz o seguinte: missão é o movimento contínuo para novos horizontes. Missão é o movimento contínuo para novos horizontes. E é interessante que quando você olha na Bíblia, você percebe desde o Velho Testamento até o Novo Testamento que a obra de Deus, a missão de Deus tem sempre sido descrita como esse movimento em direção à vontade de Deus, o movimento em direção a semear o amor de Deus, o movimento em direção a reconciliar pessoas com Deus. Então você vai ver, por exemplo, em Êxodo, a Bíblia dizendo que Deus ouviu o clamor do povo de Israel e desceu para libertar. Você vai ver Deus chamando Abraão e dizendo para ele sair da terra dele e da parentela dele. E como vocês sabem, eu, Cara e Joel saímos, nos movimentamos, daqui de Itu até Campo Alegre do Tocantins. Passamos por 3 regiões, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Dirigimos cerca de 3.000 quilômetros de carro para levar uma doação muito significativa, muito relevante, muito útil para aquelas crianças lá em Tocantins, em Campo Alegre. Enchemos o carro com 200 mochilas e alguns estojos e materiais escolares. E é engraçado que sempre que nós paramos em Goiânia, conversamos com a família do Antenor, e quando chegamos lá em Tocantins, as pessoas faziam
a pergunta ou a expressão, falava a mesma coisa. Nossa, de Itu até aqui, para entregar essas mochilas, é muito longe, é muito distante. Obrigado, obrigado por vocês terem feito isso. Foi uma viagem longa, cansativa, mas cheia de aventura e muito, muito gratificante em ver a alegria das crianças recebendo as mochilas com um simples estojo. E para nós, às vezes, não tem muita coisa, mas para eles era muito importante, e a alegria de ver no rostinho deles a gratidão deles e dos pais também, quando estavam lá recebendo. Isso fez tudo valer a pena. Faríamos tudo de novo, não é mesmo? Com certeza. E eu quero agradecer muito as orações desta família cristã, o apoio e a contribuição para que essa viagem fosse realizada. Deus ouviu as nossas orações, Deus ouviu a sua oração. E nós fizemos uma viagem segura, como já disse, cheio de aventuras, mas segura e ricamente abençoados, e os recursos foram suficientes para que nós possamos ir até lá, e porque o Senhor nos trouxe novamente, mais uma vez, para entrar por essas portas. Que nossa família cristã aqui, e você que está em casa, continue sempre nesse movimento, sempre em direção a novos horizontes do serviço do Senhor. Amor e missão para a glória de Deus. E mudanças de realidades de onde passamos. Eu gosto de lembrar de uma música que, no ano do camp, quando nós pensamos e vivemos aquela semana sobre o reino de Deus, ela diz assim: nós trazemos o reino a cada ato de amor. Jesus nos ajuda a carregar, vivo em nós, a sua luz que brilha. A cada ato de amor, nós trazemos o reino do Senhor. Deus colocou milhões e milhões de portas em todo o mundo para que seu amor possa entrar. E uma dessas portas é você. Obrigado por fazer parte conosco dessa missão a Tocantins, que nos trouxe muita alegria e gratidão ao Senhor. Obrigado por suas ofertas. Não esqueça, você é uma dessas portas. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai eterno, obrigado pela oportunidade de te servir. Obrigado que o Senhor nos deu a oportunidade de servir ao próximo. Obrigado que o Senhor nos deu a oportunidade de sairmos além dessas paredes, Pai. Pai, obrigado por todas as coisas que você tem feito por nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe de hoje em todo sempre, Pai. Nós te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nossas ofertas sejam como um aroma suave diante de Ti. Em nome dEle. Amém. Você pode ofertar com envelope, colocando na caixinha à frente. E também nós temos a maquininha, se você quer usar o cartão. E você que está em casa, na descrição do vídeo tem a nossa conta, que você também pode ofertar e assim abençoar o reino. Amém? Eu já fui ricamente abençoado nessa manhã. Mas nós temos ainda uma coisinha especial. O Marcelo, nosso irmão, que mora em Portugal, está lá já há algum tempo, que está de volta também em breve. A família está aqui já, a família veio na frente para preparar o caminho dele. O Marcelo mandou uma breve mensagem para nós, eu gostaria que a gente compartilhasse esse momento, essa palavra que ele tem para nós, e depois, se a Tati quiser descer também, talvez para consertar o que o Marcelo falar, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o Marcelo.
Bom dia, amada igreja. Que alegria poder participar com vocês do culto e eu espero que todos estejam bem. Eu vou aqui compartilhar rapidamente com vocês o que nós vivemos durante lá no princípio da pandemia e até nos últimos meses, né? Um pouquinho para nós um pouquinho também diferente, porque até um período foi em família e depois a Tati voltou com as crianças e eu fiquei aqui, mas enfim, são duas situações. O primeiro foi do medo, né? O medo de ser contaminado, de trazer para casa o vírus, de perder a saúde, né? De ficar doente, enfim. Então isso no princípio assustou bastante, eu acho que a maioria, inclusive, né? E aí, aos poucos, né, a coisa foi mudando, né? A gente foi desenvolvendo aí o encorajamento de lidar com a situação. Até então, né, até hoje a gente brinca, né? Antigamente a pessoa espirrava e a gente falava saúde. Hoje não, hoje a pessoa espirra, a gente fala corre que é Covid, né? Mas assim, brincadeiras à parte, a gente foi realmente desenvolvendo formas de lidar com a situação e o sentimento de medo foi se transformando num sentimento de coragem, né? De encarar realmente o momento, continuar logicamente tomando os devidos cuidados e aproveitando ao máximo do tempo, né, em família, que muitas vezes a gente reclamava, né, que não tinha tempo. Daí depois, principalmente nesse período de quarentena, ficou todo mundo junto, né? Então isso foi ótimo, né, para as famílias poderem curtir, inclusive uns aos outros, né? E o nosso tempo com Deus, né? O nosso tempo com Deus, nosso tempo de reflexão. Então, Deus ele tem realmente me encorajado bastante através da sua palavra, me dado bastante coragem para seguir em frente e ter a certeza que isso vai passar, né? Ter certeza que muitas coisas já aconteceram, hoje nós temos a pandemia, amanhã será outra, né, outra situação, essa vai ficar para trás, tudo no seu tempo, né? E esse tempo é Deus que define, né? Tem uma passagem em João 16:33, né, que nós conhecemos, que fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, assim, a palavra de Deus é maravilhosa, nos encoraja, nos dá ânimo, inclusive, para continuar e saber que as coisas são passageiras, inclusive no mundo em que vivemos, né? E a esperança, né, a promessa é que nós teremos a vida eterna lá no céu, com Deus e com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu estou com muitas saudades de vocês. E com pandemia, sem pandemia, daqui a pouco eu estou chegando em casa, junto da família e junto da comunidade, da igreja. Que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo cheio de muito amor e muita alegria. Um grande abraço. Bom dia, família. Ai, que saudade. Poder vê-lo assim e falando. Ele está morrendo de saudade de estar aqui também com todos vocês. E eu acho que é isso que o Mar resumiu. No começo foi um desespero muito grande para todos nós. Eu estava vindo de uma rotina extremamente desgastante em Portugal, né? Um trabalho pesado, onde eu não tinha mais o convívio com os meus filhos, que eu sempre tive. Então, a pandemia veio, é até estranho falar isso, mas como um presente, às vezes, para mim, porque eu consegui ter esse retorno de novo, de ter o convívio com os meus filhos, que é uma coisa muito, para mim, é muito forte, né? E eu tinha perdido isso. E então é mais um desafio que a gente tem que passar por cima disso e saber que Deus está conosco. Então, o que eu queria também falar com vocês é que eu estava falando sempre para o Mar quando ele liga para mim,
E quando ele não está bem, está morrendo de saudade, a pandemia bate, a saudade. Eu estou junto com os meus filhos, estou com vocês. Então, acaba sendo um pouco mais fácil para mim. E ele sempre fala, nossa, está tão pesado aqui, né? Sem vocês, sozinho, frio. Ai, daí eu refletindo para tentar ajudar ele e às vezes as crianças também e até a mim mesma, porque é muito difícil estar longe dele. Eu sempre lembro daquela frase de que a gente não tem controle das coisas que acontecem ao nosso redor, nem no mundo, pandemia, mas a gente tem controle do jeito que a gente reage a essas coisas. Então, isso foi muito forte para mim e eu levei isso para o Mar e até para as crianças. Eu estava conversando com o Enzo ontem, que ele levantou tristinho, eu também estava falando com ele sobre isso. Vamos olhar a pandemia e todas as coisas que acontecem com a gente, que a gente não tem controle, com alegria, porque Deus está no controle de tudo isso. O que a gente não tem controle está na mão dele, e a gente tem que ter essa certeza. E as coisas que eu tenho controle, vamos usar nosso livre-arbítrio para fazer o melhor que a gente pode, que eu acho que é isso que Deus pede de nós, né? Então é isso. Obrigada, família. Eu tenho crescido muito nessa comunhão com essa família cristã. Hoje foi mais um dia desses. E a mensagem é, nós somos mais do que vencedores, independente de pandemia ou não. Vamos orar. Pai, abençoe esse casal, essa família, o Marcelo que ainda está temporariamente longe de nós, longe da família. Isso não é bom, a gente sente essa separação, mas eu peço que o Senhor esteja confortando esses corações, preparando-os para o retorno dele, inclusive, guarde a Tati, que o Senhor possa suprir as necessidades dessa família e naquilo que nós pudermos também, como família, estamos ali para ampará-los e dar o devido suporte, que nós também estejamos dispostos, preparados, com os corações abertos para isso, porque esse é o espírito da comunhão cristã. Obrigado por Jesus, que nos uniu nessa família e guarde, Senhor, cada família dentro dessa família do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer o pessoal da mídia, o Roberto, que tem nos ajudado muito, o pessoal do louvor, que me abençoou imensamente, Rossi e Maria, obrigado pela palavra. Assim, Deus abençoe vocês. Assim, e realmente, esse pingente vale uma vida, ou mais de uma vida, não é mesmo? Obrigado, João Cilei e Cária, pelo relatório, pela vida de vocês, o trabalho, a viagem lá para Tocantins. Assim, a gente precisa sentar uma hora e bater mais papo sobre isso. Tenha uma ótima semana, gente. Amo demais vocês. Se você gostaria de bater um papo comigo, eu vou estar aqui depois do culto, orar com você. Eu estou à sua disposição, tá bom? Que a sua semana seja abençoada. Que o seu cristianismo, mesmo sendo desafiado, ele continue a crescer. Porque Deus quer que ele cresça, que ele fortaleça, tá certo? Então assim, vamos fazer a nossa bênção. Que a paz de Deus vai contigo, por onde quer, que Ele te guie pelo deserto e te proteja pela tempestade. Que Ele te traga de volta, regozijando pelas maravilhas que Ele tem te mostrado. Que Ele te traga de volta, regozijando mais uma vez por essas portas. Deus abençoe.